Sobre a proteção de Deus e verificando a existência de número legal de parlamentares, declaro aberta a presente sessão, que se constitui da terceira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2017, dentro da 17ª legislatura. Essa sessão está sendo transmitida através do site da Câmara, camaraguaratuba.pr.gov.br. Convido a todos para ficarmos em pé, para ouvirmos a leitura do texto bíblico. Bem-aventurado que põe no Senhor a sua confiança. Até aqui, senhor presidente. Quero convidar o comandante do Corpo de Bombeiro, o capitão Siqueira, para fazer parte da mesa. Capitão Siqueira. Conforme estabelece o artigo 83 do Regimento Interno, damos início ao expediente da presente sessão. Ata da sessão anterior, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, e não havendo qualquer restrição ou impugnação, fica considerada aprovada a ata da sessão do dia 31 de julho. Solicito ao nosso primeiro secretário para proceder à leitura dos expedientes recebidos. Obrigado, expedientes recebidos. Terceira sessão ordinária. Ofício 438/17, firmado pelo prefeito municipal, encaminhando o relatório das atividades já desenvolvidas e programação a ser realizada no segundo semestre pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ofício 442/445/17, firmados pelo prefeito municipal, encaminhando o relatório dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Obras no período de 24 a 31 de julho. Ofício 448/17, firmada pelo prefeito municipal, respondendo indicação do vereador Donizete Pinheiro dos Santos. Ofício 439/17, firmada pelo prefeito municipal, respondendo proposição do vereador Sérgio Alves Braga. Dos expedientes que foram lidos, existe cópia nas bancadas parlamentares. Proposições dos senhores vereadores. Peço que o nosso primeiro secretário, vereador Sérgio Alves, proceda à leitura. O vereador Mordecai Magalhães Oliveira, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a deliberação do plenário a seguinte proposição. Solicita ao prefeito municipal Roberto Cordeiro Justus, que determina ao departamento municipal responsável estudos de viabilidade técnica e financeira para a colocação de 4 manilhas na rua Nelson Cordeiro, número 91, e manutenção da travessa Ribeirão Tenente, ambos locais do balneário Brejatuba. Só justificando que é em frente, é o número 91, é uma travessa. Em discussão a proposição. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador presidente, na forma regimental, solicita ao prefeito municipal que determina o departamento municipal responsável estudo de viabilidade técnica e financeira para a instalação de redutor de velocidade na rua Maria Elisa Costa Marim, no bairro de Nereidas, entre a rua La Paz e a Avenida Rio Branco. Em discussão a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. O vereador Cláudio Nazário da Silva, na forma regimental, solicita, através do departamento competente, que seja viabilizado o reparo do campo de futebol localizado na comunidade de Cabaraquara, com a retirada do material denominado de turfa e a colocação de areia. Vereador Carlos Nazário, com a palavra para discutir. Vai ter mais alguns do Cabaraquara. É só para lembrar o prefeito que ele já teve uma reunião lá, inclusive o vereador Sérgio estava junto. É só relembrá-lo, tá? Para que ele providencie com a secretaria. Só isso. Continua em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, vereador Cláudio. Do mesmo vereador Cláudio Nazário, na forma regimental, para que, através do departamento competente, seja realizado o reparo da camada asfáltica no trecho que compreende o Yacht Clube Caiobá, até a comunidade de Cabaraquara, atendendo à reivindicação dos moradores.
Vereador Cláudio, eu não sei se é do município, é do Estado. Aquela estrada... Município. É do município, então continue em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Do mesmo vereador Cláudio Nazar, na forma regimental, para que, através do departamento competente, seja determinada a instalação de luminárias na estrada que dá acesso ao Yacht Clube Caiobá até a comunidade do Cabaraquara, atendendo à reivindicação dos moradores. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam com o seu encontro. Aprovado. O vereador João Almir Troine, na forma regimental, solicita a possibilidade de estudo legal para o encaminhamento a esta Casa de Leis de um projeto tornando o rio Boguaçu, Mirim, de utilidade pública, para que possa se fazer o dessoramento do mesmo, beneficiando a todos da navegação, principalmente a Polícia Ambiental, moradores e pescadores da pesca esportiva. Eu coloco em discussão a proposição do vereador João Almir. Havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam com o seu encontro. Aprovado. O vereador Wilson Krieger da Luz, na forma regimental, que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Roberto Cordeiro Justus, prefeito municipal de Guaratuba, que após a realização de estudos técnicos e viabilidade financeira, determina ao departamento competente a reforma dos muros, telhados e pintura da Escola Municipal Iraci Miranda Krieger e Maria Professora EIF, localizada na rodovia 412, quilômetro 39, no bairro da Prainha. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam com o seu encontro. Aprovado. O vereador Donizete Pinheiro dos Santos, na forma regimental, requer, solicitando que sejam realizados estudos de viabilidade técnica e financeira para a realização de serviços de patrulhamento e colocação de saibro ou material similar na rua Zacarias Góes, entre a rua Claudino dos Santos e a rua Engenheiro Rebouço, no bairro da Coapar. Em discussão, a proposição do vereador Donizete. Vereador Donizete está presente? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam com o seu encontro. Aprovado. O vereador Wilson Krieger da Luz, na forma regimental, que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Roberto Cordeiro Justus, prefeito municipal de Guaratuba, que após a realização de estudos técnicos e viabilidade financeira, determina o departamento competente a manutenção e limpeza da valeta da rua Avenida Curitiba, no trecho que compreende entre a Rua Barbosa e Rua Rio de Janeiro. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam com o seu encontro. Aprovado. O vereador Sérgio Alves Braga, na forma regimental, solicita que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando determinações ao departamento competente da municipalidade para a realização de estudos e viabilidade técnica e financeira para a colocação de lixeiras de coleta seletiva na Avenida Minas Gerais, esquina com a Rua Rio Negro, no bairro do Coroados. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Do mesmo vereador, na forma regimental, solicitando determinações ao departamento competente da municipalidade para a verificação da possibilidade técnica e financeira para promover os serviços de pavimentação, asfalto ou pavers nos seguintes locais: Avenida Guaveira, no bairro de Pissarra, Travessa B, no bairro da Coapar. Em discussão, a proposição do vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos senhores vereadores. Peço que o nosso primeiro secretário faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 005/17. Através do presente, em conformidade com o inciso 3º do artigo 61 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requeiro a Vossa Excelência Mordecai Magalhães de Oliveira, digníssimo presidente dessa Casa de Leis, a prorrogação do prazo de 15 dias para que essa comissão exarar parecer no projeto de lei 1430, de iniciativa do Poder Executivo, tendo em vista a solicitação de documentos ao proponente do projeto. Era o que tinha a requerer, assina Itamar Cidral da Silveira Júnior. A comissão está pedindo ampliação do prazo de 15 dias. Eu coloco em discussão, coloco em votação. Aprovado o prazo, então a comissão terá mais 15 dias
para os seus pareceres. Parecer das comissões. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei 1424. Solicito que o nosso primeiro secretário proceda à leitura do parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 1424/17, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, para o credenciamento de médicos veterinários e clínicas veterinárias, para procedimentos que especifiquem e dá outras providências. Foi designado o vereador Itamar Cidral da Silveira Júnior como relator do projeto. Os integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento, ausente o vereador Sérgio Alves Braga, após analisarem os termos do projeto, exararam o seguinte parecer: base legal. Trata-se de projeto de lei perfeitamente legal e constitucional, tendo sido atendido às disposições contidas no artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Guaratuba e demais legislação em vigor. Quanto ao mérito, o presente projeto de lei visa incluir o município de Guaratuba o credenciamento de médicos veterinários e ou clínicas veterinárias regularmente inscritos e declarados regulares para o referido Conselho, com a finalidade de realizar procedimento de controle de natalidade e atendimento aos animais. Parecer, diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa de Leis, através dos membros presentes, manifesta parecer favorável, recomendando a votação em plenário do projeto de lei 1424 para atender e estar devidamente amparado na legislação vigente. Em discussão, o parecer. Em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer. Oradores inscritos. Conforme disposto no artigo 85 do Regimento Interno, concedo a palavra aos oradores inscritos no livro de debates. Regularmente inscrito na forma regimental, concedo a palavra ao senhor Ezequiel Roberto Siqueira, capitão comandante do Corpo de Bombeiros de Guaratuba. Capitão Siqueira. Boa noite a todos. Senhor presidente Mordecai Oliveira, agora cumprimento todos os senhores e senhoras vereadoras, também cumprimentando a todos os representantes da população guaratubana, os presentes aqui, os que estiverem nos assistindo pelo Facebook. É isso, presidente? Pela internet. Pela internet. No site da Câmara. Joia. Então, na verdade, eu venho aqui hoje, eu solicitei esse espaço aqui em plenário para trazer uma notícia a toda a população, e melhor do que a Câmara de Vereadores não tem para expor isso como esfera representativa de toda a população, né? O Poder Legislativo Municipal, em especial, os vereadores são os que estão mais próximos, né, do cidadão em si. É uma notícia ruim para o Corpo de Bombeiros, que vai acabar afetando também a sociedade como um todo, isso a nível de Brasil. Antes de eu falar especificamente sobre essa notícia, eu queria fazer um breve histórico sobre os fundos municipais, aos quais sustentaram e sustentam até então os corpos de bombeiros a nível de Brasil. Lá pelos anos 70, mais ou menos, os corpos de bombeiros praticamente... É bom falar mais a nível de Paraná, isso se estende numa maior magnitude a estados maiores e menores, estados menores, né? O Corpo de Bombeiros do Paraná basicamente existia em cidades grandes. Curitiba, Ponta Grossa, Londrina. E os corpos de bombeiros eram sustentados única e exclusivamente pelo Estado, porque eram poucos homens, eram poucas viaturas. Mas essas cidades grandes já foram crescendo ainda mais. As cidades medianas foram se tornando grandes, as cidades pequenas foram se tornando medianas.
E o Estado não teria condição de sustentar os corpos de bombeiros, sustentar essa expansão quantitativa e qualitativa também do serviço de bombeiro a nível do Estado. A solução, engenhosamente, acabou sendo adotada em Ponta Grossa, digamos, foi uma solução paranaense, né? Prata da Casa, que acabou sendo estendida para o Brasil inteiro, que foi a taxação dos munícipes interessados, uma taxa que varia de nome de cidade para cidade, mas ou é taxa de incêndio, ou taxa de combate a incêndio, enfim, que é cobrada no IPTU dos senhores. Então, cada um dos senhores, lá no seu carnê do IPTU, tem lá um item que fala taxa de incêndio, taxa de combate. Normalmente é ao lado da taxa de lixo também. Então, é uma taxa pequena. Na minha casa, que tem ali em torno de 200 metros quadrados, eu paguei R$ 37,00 esse ano, R$ 38,00. Então, uma taxa realmente pequena para os munícipes. Então, essa taxa cobrada no IPTU era revertida para o fundo municipal que era destinado exclusivamente ao bombeiro daquela cidade. No caso de Guaratuba, aqui, a sigla FUNREBOM, né, Fundo de Equipamento do Corpo de Bombeiros. Eu falo aqui porque em outras cidades até outras siglas existem, mas no final das contas é tudo um fundo destinado ao Corpo de Bombeiros, que é cobrado pelas prefeituras dos munícipes no IPTU e é repassado, e a prefeitura tem por obrigação repassar para o Corpo de Bombeiros, apesar de que quem assina o cheque lá no final é o prefeito, né, o ordenador de despesas. Isso tudo via também convênio entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e município. Então, isso começou lá nos anos 70, a nossa taxa municipal aqui em Guaratuba e o convênio iniciou-se lá em 1983. A taxa, a lei que instituiu a taxa de incêndio, a lei que instituiu o fundo, são leis diferentes, mas datam lá de 1983. Mas por que eu falo que eu trouxe uma notícia ruim? Então, o município de São Paulo entrou com um processo já há alguns anos, declarando um processo de inconstitucionalidade da lei da taxa de combate a incêndio. E foi julgado agora no mês de maio pelo STF. O STF julgou inconstitucional a taxa. Então, isso, logicamente, tem desdobramentos a nível de Brasil. Isso está em fase recursal. O STF decidiu, não foi uma decisão unânime. Houve um ministro que faltou, um outro ministro já tinha votado de forma diferente numa mesma matéria em outros anos. Então, os nossos comandantes gerais, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, o Coronel Fábio, inclusive é bastante atuante, estão indo a Brasília, mas quem é da área do direito aqui, eu também não sou da área do direito, mas principalmente quem é da área do direito, que conhece mais a fundo isso, sabe que dificilmente o ministro muda o seu voto. Então, nós estamos torcendo pelo melhor, mas estamos trabalhando com a pior situação, que é a partir do ano que vem nós não termos verba, não termos o fundo municipal, que é alimentado pela taxa. Não só o bombeiro de Guaratuba, mas todos os bombeiros a nível do Brasil. Então, o Corpo de Bombeiros ele acabou se alicerçando quantitativamente e qualitativamente nessas taxas. Para vocês terem uma ideia, trazendo para Guaratuba, nós temos apenas 3 viaturas que são do Estado. Nós temos 2 caminhões comprados pelo município, uma ambulância comprada pelo município. Temos 4 caminhonetes compradas pelo município, 2 motos aquáticas de salvamento compradas pelo município, 2 barcos pequenos comprados pelo município, um barco grande comprado pelo município, e assim sucessivamente. Nós temos 2 caminhonetes que são cedidas pelo Estado, uma já sendo descarregada, que é muito velha, a outra deve ter mais uns 2 anos, e a gente ganhou agora, por último, uma viatura administrativa do Estado. Então, deixar claro que essa não é a realidade só de Guaratuba, mas também dos outros municípios, onde mais de 80% da sua frota e dos seus equipamentos operacionais são comprados com verbas municipais. Praticamente todo equipamento que nós temos de salvamento são comprados com verbas municipais. Então, essa verba sempre foi uma verba muito bem gasta.
A gente, logicamente, gastava ela não só com viaturas e material, também com a manutenção predial. A manutenção desse equipamento, que é onerosa, aqui em Guaratuba passa facilmente dos R$100 mil ao ano, então é um valor bem considerável. Até antes que alguns dos senhores perguntem, a arrecadação do Funrebom no ano passado foi R$712 mil. Desses 712, só fazendo um resumo, em torno de R$100 mil de manutenção de frota, em torno de R$100 mil de manutenção predial. Para quem conhece o quartel nosso, sabe que é um quartel grande, o Estado foi lá construir um quartel gigantesco, mais de 2.000 metros quadrados. Mas a manutenção desse quartel é com a verba municipal. Então eu trago essa notícia, que é uma notícia ruim para todos, em primeira mão para nós, para eu que sou administrador local, e para nós oficiais que gerenciamos administrativamente a unidade. Mas é ruim também para a nossa tropa, para nossos sargentos, nossos cabos, nossos soldados. Está aqui o vereador Alex, que o filho dele é soldado nosso, eu tive a honra de ser o coordenador até da escola dele. Eles vão sentir lá na frente, um jargão de bombeiro, né? Lá na ponta da mangueira são eles que vão sentir. O equipamento de proteção individual deles vai acabar deteriorando, vai acabar não tendo uma manutenção ideal, vai acabar desgastando e a gente não tendo como repor. O caminhão vai acabar falhando a manutenção dele. O Estado dá a manutenção, o Estado tem um convênio. Só que o convênio do Estado é visando principalmente aquelas cidades que dependem exclusivamente do Estado, que são bem poucas, inclusive. Mas a gente, mais de 40 municípios, mais ou menos, que tem o Funrebom e que vão parar de ter. Então, todos esses municípios entram no mesmo bolo de orçamento do Estado. A médio prazo, com certeza o Estado não vai ter como avocar tudo isso para si. Então, a gente vai acabar penando. Só continuando, o pessoal nosso, os praças, que vão sentir. A hora que o caminhão falhar lá no incêndio, a sua bomba de incêndio, que precisa fazer uma revisão, inclusive a nossa já estava agendada para ser feita revisão, vai falhar a bomba, vai pegar fogo na casa, e eles que vão apanhar da população, inclusive lá. Então, a situação nossa realmente é uma situação preocupante, que com certeza a partir do ano que vem vai se agravar ainda mais. Eu simplesmente trago essa notícia para os senhores, por força, inclusive, da minha função como comandante local, e também com a ciência e com o aval do comandante, nosso comandante de Paranaguá, o Major Jair, e com certeza o aval também do Coronel Fábio, comandante do Bombeiro. Em tese era isso, vereador, que eu tinha para passar para toda a população. Obrigado, vereador Capitão Siqueira, nosso comandante da Polícia Militar. Se algum dos senhores vereadores... Presidente, por favor, eu gostaria de fazer uma colocação. Capitão Siqueira, estou participando da sua manifestação, apoiando o seu pedido, não apenas porque meu filho faz parte, é um praça, pelo risco que a população está correndo em suas vidas. Os bombeiros salvam vidas, né? Eu acompanho meu filho, como você disse, desde a sua escola. É uma coisa que é uma profissão que ele sempre quis ter e, graças a Deus, conseguiu com muito orgulho. E tenho a certeza que o prefeito Roberto ele vai rever essa situação, os vereadores vão ajudar para a gente criar um novo fundo, enfim, a importância de vocês no município, porque vocês salvam vidas, né? Vocês são pessoas que salvam as nossas vidas, no mar, na terra, enfim, contra incêndios. Então, sou solidário à sua reivindicação. Vereador João Almir. Prestar muita atenção no seu pronunciamento e vejo a importância que é o Funrebom. A Polícia Civil tem o Funrespol, que é uma taxa que se arrecada, mas que vai para o governo do Estado e dificilmente retorna. O Funrebom não, se arrecada, vai para o município e volta para a corporação. E muito bem falou o nosso vereador Alex, o Corpo de Bombeiro é uma das instituições que toda vez que sai do quartel é para salvar vidas. E, prestando atenção no que o senhor falou, se continuar sem esse fundo, vai chegar uma hora que nós vamos ligar para o Corpo de Bombeiro, solicitar um caminhão para um socorro, para um incêndio, para um acidente, e vamos responder que não tem condições de atender.
é lamentável que aconteça isso. Eu queria só fazer uma pergunta ao senhor. Já se esgotou todas as instâncias dos recursos ou ainda nós temos mais alguma instância para recorrer para que retorne o rebol? Exato. Como eu falei, ainda está em fase de recurso essa decisão do STF, embargos infringentes, se não me engano. E os nossos comandantes gerais, os Corpos de Bombeiros do Brasil, que estão indo em visita, na verdade, aos ministros. Como eu falei, dificilmente o ministro do STF volta na decisão. A gente não pode questionar, logicamente nós iremos acatar, assim como o prefeito é obrigado a acatar a decisão do STF, mas é uma decisão que ainda está em fase recursal. Um segundo julgamento vai ser marcado e a gente espera que nesse segundo julgamento realmente seja revista essa posição. Ou que pelo menos seja fracionado os efeitos disso daí, em 1, 2 anos, porque realmente esse corte de imediato da cobrança da taxa e o Funrebom simplesmente deixar de existir é mais prejudicial do que, digamos, a inconstitucionalidade da lei, a inconstitucionalidade da taxa. Vereadora Paulina, quer fazer uma pergunta? Capitão, eu gostaria também de fazer uma pergunta. Depois da nossa reunião, como que ficou a questão da passagem desse dinheiro que já foi cobrado durante esse ano, ou se a Prefeitura vai realmente repassar esse dinheiro que já foi cobrado e do que vai cobrar ainda dos IPTUs que está para receber. Então, não sei se houve já algum acordo nesse sentido, se será repassado até o final do ano ou não. Só deixando claro que, apesar de a situação ser uma situação complicada a partir de janeiro, a partir do ano que vem, aqui na cidade a gente já está sentindo um complicador desde esse mês, porque foi um parecer da própria consultoria jurídica da Prefeitura, e a Prefeitura tomou essa decisão, como eu falei, a gente apenas acata, apesar de não concordar com ela, que foi o não repasse do que já foi arrecadado até agora, do que vai ser arrecadado. A Prefeitura simplesmente está pagando os serviços empenhados e executados. Mesmo o serviço empenhado ou não executado, ela está rescindindo o contrato com as empresas. Eu falo que a gente sofre porque é uma situação que só Guaratuba tomou essa medida. O comandante nosso, o Coronel Fábio, veio com a consultoria jurídica do comando do Corpo de Bombeiros, tivemos uma reunião com o prefeito, mas pelo que a gente sente é uma posição muito taxativa da Prefeitura, extremamente conservadora. Até porque o acórdão do STF ainda não existe, ele só tem efeitos depois de publicado, logicamente. O que existe hoje é uma lei orçamentária aprovada pela Câmara no ano passado e que, assim, está deixando de ser cumprida pela Prefeitura. Nós temos um bom relacionamento com o Poder Público Municipal, com o Poder Executivo Municipal, isso já de anos. A gente não quer criar atrito com o Poder Executivo, mas nós estamos em tratativa para ver se eles acabam voltando atrás nessa decisão, porque não é uma decisão acertada. Inclusive, legalmente questionável, pelo fato que existe uma lei que, teoricamente, o Executivo tem que cumprir, que é a Lei do Orçamento que foi aprovada no ano passado e que não está sendo cumprida. A notícia é que seria revisto os carnês IPTU que foram parcelados e o refinanciamento atual, já seria retirada a taxa. É um serviço braçal muito grande, a Prefeitura falou que iria fazer isso, mas o entendimento nosso é que ela também não pode fazer isso, porque estaria indo contra a lei orçamentária aprovada no ano passado. Mas, enfim, como eu falei, é uma decisão da Prefeitura, a gente não pode questionar, a gente aceita, e quem tiver que questionar, seja legalmente, enfim, tiver que questionar legalmente é a consultoria jurídica nossa lá em Curitiba, né? Não é o comando local. Bem, capitão, mas os contratos existentes, as faturas que já foram feitas, o que já tinha gasto, a Prefeitura está honrando com vocês? Sim, contratos, serviços que estavam empenhados e que foram executados. Nós tínhamos, por exemplo, um contrato de faxineira, cozinheira, até vai ser rescindido no mês que vem o contrato. Esse contrato era até novembro. Como nós já tínhamos um empenho estimativo até o mês que vem,
e até por questões contratuais da empresa com os funcionários, né, que tem que dar lá 30 dias de aviso, tal coisa, então vai ser mantido até setembro apenas. Posterior a isso, logicamente que a gente perde um praça nosso do operacional para virar cozinheiro, o pessoal nosso que atende ocorrência vai ter que voltar a fazer faxina lá no banheiro, o que para militar isso é normal, deixar bem claro, o militar já tem isso no seu sangue, né, tem que tratar do quartel como uma segunda casa, né. Cozinheira, faxineira, na verdade, acaba sendo um luxo e uma forma da gente incentivar a tropa a se dedicar mais ao treinamento. Nós também não podemos esquecer, né, a prefeitura tem que ter um executivo, uma cautela. Confirmar essa sentença junto ao STF, muitas pessoas vão entrar com pedido de ressarcimento desses valores. E é a prefeitura que irá fazer o pagamento. Então, algumas cautelas que estão sendo tomadas já é pensando na decisão final do STF. Exato. Essa é a posição da prefeitura, logicamente, a questão da retroatividade até 5 anos, que isso já é previsto em lei, inclusive. Mas, como eu falei, inclusive esse pagamento retroativo com a prefeitura fazendo uma espécie de um caixa com o que for arrecadado até agora, também não pode ser feito. Então, o entendimento da prefeitura é um entendimento do Corpo de Bombeiros, como eu falo, não meu, mas sim da consultoria jurídica nossa lá de Curitiba, é que a prefeitura teria que repassar, e é isso que todos os municípios estão fazendo, menos Guaratuba, né? Vereador Paulino. Gostaria apenas de complementar, porque quem já pagou IPTU ou quem está pagando, que já tem essa taxa, para onde que vai esse dinheiro? Se o orçamento já foi aprovado, se já está lá aprovado que seria repassado para o Corpo de Bombeiros. Então, nós temos um valor que já foi pago do IPTU, que foi pago em parcela única. Mas agora, aqueles que estão para ser revistos, com certeza, quem está para ser revisto não vai ser retirado, ou vai ser retirado de todos. Então, se já existe a lei aprovada, se já existe o orçamento aprovado, eu acredito que a prefeitura teria que repassar, ou então nós, enquanto vereadores, enquanto fiscais, também do orçamento que foi aprovado aqui, nós vamos ter que ver aí os meios legais para que continue repassando esse valor para o Corpo de Bombeiros. O capitão já falou que a pessoa pode entrar e pedir 5 anos atrás. Quem vai repor ao município? Então, é uma cautela. Até o prefeito comentou uma coisa, não tem como, né? É impossível. Como é que você vai penhorar? Vamos pegar os caminhões que o Corpo de Bombeiros tem, as viaturas, vamos fazer um leilão para pagar o retroativo que as pessoas entrarem. Então, o município absurdo, vai né? ter que se responsabilizar. Exato. Talvez, numa ação jurídica aí, de ter que reembolsar quem exato. pagou os últimos 5 anos. Então, eu acho que cabe a cautela do município. Nós vamos lá, capitão. Não, sim, na verdade eu vim expor sem vitimismo, sem coitadismo, eu vim expor apenas a situação de julgamento do STF, que com certeza vai ser reafirmada pelo STF com menos, menos incisiva ou não, pior ou melhor, enfim, pior ou menos pior, né, para o ano que vem. E que é isso que a população, acho que pode esperar do bombeiro. Enfim, o Corpo de Bombeiros faz o melhor com o que ele tem, né? Se a gente tiver condições de material, condição de viatura para fazer melhor, a gente faz melhor ainda. Mas simplesmente vai ficar muito difícil para quem administra, que são os oficiais, os comandantes, vai ficar mais difícil ainda para o praça que está lá na ponta da mangueira, que pode, enfim, estar indo para uma ocorrência e de repente dar um problema na cuíca de freio do caminhão, ou estourar um pneu porque não foi trocado. Só um pneu de um caminhão nosso custa quase R$2.000, né? E pode ser que não chegue no local. Mesmo com uma ordem de serviço aberta lá no estado, que está demorando 1 mês, 2 meses para ser executada, mas 1 mês, 2 meses eu acho que eu estou sendo ainda otimista, porque mais de 40 municípios vão acabar entrando no bolo todo do estado, né? E quando, com a norma, com a taxa vigente, com o FUNREBOM vigente, a gente tinha o nosso contrato municipal de manutenção de frota.
basicamente dava problema no caminhão, na ambulância, nas viaturas, levava até a oficina, fazia o serviço e mandava a nota para a prefeitura para ser pago com a verba do Funrebom. O ônus que o Corpo de Bombeiros, a prefeitura, basicamente é zero, porque a taxa é uma verba carimbada, né, que tem que ser gasto dessa forma. Isso aí, obrigado, capitão Siqueira, pela sua presença, acho que em nome de todos os vereadores aí, e esta casa continua à sua disposição, qualquer outro esclarecimento. Estamos aqui aguardando, se o senhor quiser se pronunciar em outras vezes, esteja à vontade. Obrigado a todos também pela atenção. A gente espera, como eu falei, a gente espera o pior, mas acaba torcendo pelo melhor. Então, estamos acompanhando passo a passo de toda essa tramitação junto ao STF, mas possivelmente seria essa uma decisão final, apesar de, como eu falei, não ter um acordo ainda publicado, está em fase recursal, mas possivelmente seja esse o horizonte que vislumbra os corpos de bombeiros do Brasil inteiro. Assim, um futuro meio incerto, que o Estado vai ter que acabar avocando em um prazo o mais curto possível, mas eu digo aos senhores que a médio e curto prazo é impossível. São mais de 60 milhões só no Paraná que os Funrebons arrecadam. Então, tudo isso caindo no bolo do Estado vai ficar muito pesado. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, convido agora o vereador inscrito regularmente, o vereador Ney José de Barros Estoqueiro, para seu pronunciamento. Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, público, nobres pares de bancadas. Faço aqui, como o prometido, de 3 em 3 meses, uma prestação de conta nesse tempo de mandato. Primeiro, o parecer que tudo o que eu vou falar aqui seria de obrigação desse vereador, sem poupar ninguém e só falando a verdade, que eu devo a verdade aos meus eleitores e nada mais. E principalmente a minha família que me pôs aqui. O que fez será dito e o que não está pronto também será explanado. Vou começar com a primeira proposição, que seria a ciclovia na Avenida Atlântica, revitalização e pinturas, indicativa, implantação de redutores, referência, faixa de pedestre, elevação na Avenida Alcides Pereira, na Rua Alcides Pereira, poda de árvore de pintura da Praça dos Namorados, antigo Praça das Santas, desculpa, não foi feita. Ciclovia, principalmente, nós estamos chegando no mês que é o termômetro da temporada, que é o 7 de setembro, nós costumamos saber que lá pega-se feio. Então, não foi feita, solicitação essa feita em 29 de maio. Então, veio uma resposta sobre a ciclovia. Servimos nos presente para informar a Vossa Excelência o recebimento do ofício número 31 de 2017, CMG, dessa respectiva Casa de Leis, que trata do encaminhamento das proposições indicativas aprovadas em sessão. Quanto à indicação do vereador Ney Estoqueiro, qual solicita a viabilidade de recolocar a ciclovia da Avenida Atlântica, informamos que a obra de revitalização da orla marítima foi realizada através de convênio com a CEDU Paraná,
cidade com um custo de aproximadamente 5 milhões e projetada de forma eficaz. Me desculpe, mas esse vereador não concorda com isso, porque eficaz, onde se faz uma ciclovia juntamente com o pedestre no mesmo nível, acho que isso todo mundo sabe que dá um... Então, é uma coisa e outra. Então, foi mandado, cabe salientar que houve determinação deste gabinete para que a Secretaria de Urbanismo e Secretaria da Infraestrutura e Obras executem nova sinalização e demarcação da ciclovia e área destinada a pedestres na calçada, bem como alguns reparos necessários. Só para lembrar, de novo, esse ofício chegou ao meu gabinete no dia 29 de maio. Mês que vem, nós estamos 7 de setembro, exatamente daqui a um mês, só que antes começa. Está lá a ciclovia, desde o dia 29 não foi feita. Deixo claro que o meu parecer é um dever que eu devo aos meus eleitores, de 3 em 3 meses estarei prestando conta o que foi feito e o que não foi feito, sem poupar ninguém e também elogiar se for preciso, como fiz nessa casa. Só que, infelizmente, não tem notícias boas. Outra proposição, que foi respondida a proposição, veio por meio desse presente informar a proposição em anexo do vereador Ney José de Barros Estoqueiro, onde solicitou a viabilidade de pavimentação ou asfalto ou pavers. Tudo bem. As ruas que eu solicitei, com escoamento de água fluvial e tudo, são essas. Travessa Bocaiúva, Rua Timoneira, Rua João Leopoldo Santana, Rua Antônio da Silva Dias, Rua Carlos Marques, Rua Plínio Tourinho, Júlia Vanderlei, Moisés Henrique de Carvalho, Emílio de Menezes, Marechal Deodoro, Gabriel de Lara, que inclusive já houve proposição aqui em cima para ser colocado fresado, já foi reivindicado, Rua Bocaiúva, Frei Leonardo Lefelete. Não foi feita nenhuma dessas ruas até ontem, hoje não terminou o dia ainda, só para lembrar. Então, outro parecer, assunto, serviço e proposição, todos isso foi aprovado por essa Câmara, com votação de todos nós, todos votaram favorável. Veio por meio desse informar que a proposição anexo do vereador Ney José de Barros Estoqueiro, oriundos dos estados da União. Esse convênio vem oriundos do estado da União. No momento que seja dirigido ao município, o montante de recurso para tal fim, incluiremos as solicitações das proposições da Câmara para os vereadores para estudo de viabilidade técnicas. Beleza. Como vê, não foi feito nada disso. Mas vamos adiante. Secretaria, outra proposição, Secretaria Municipal da Saúde do município de Guaratuba, outra proposição. Conhecendo a problemática de questão social levantada pela proposição número 18 de 2017, esta Câmara Municipal informa que já havia sido... Informamos a essa Câmara Municipal que já havia sido estabelecido um planejamento para início dos fornecimentos de remédio no pronto-socorro, no período não assistido pela farmácia básica municipal, que seja naquele período que a farmácia fecha na sexta-feira, 5 horas, mais tardado, 5h30, e só abre na segunda. E se for terça-feira, se for segunda, feriado, só abre na terça. Então, informou para mim o gabinete. No mês de junho, depois de verificar essas escalas funcionais e cargas de horários necessárias para este atendimento, serão iniciados os treinamentos de servidores públicos na farmácia básica central, iniciando os serviço de dispensa de medicamento aos pacientes do pronto-socorro, até o final de junho de 2017. Em final de semana e feriados,
possibilitando aos pacientes deste período, essa é a resposta que veio a mim, o período de coleta da medicação prescrita pelo médico, no pronto-socorro, dando sequência aos tratamentos. Não é isso que eu estou vendo no pronto-socorro. O que eu estou ouvindo da população é que não tem remédio, mas o que veio para mim foi que já seria a partir do mês de junho. Só para lembrar, Guaratuba, 25 de maio de 2017. Até ontem também não foi atendido. Outra coisa que me salienta muito e que me deixa preocupado de verdade nessa casa é que esse vereador, vocês sempre acompanharam, votando favorável junto para o bem do município, não dizendo que os outros não querem o bem, bem claro. No meu parecer sempre pensando que se emprestasse um dinheiro, é sinal que eu tenho crédito para pagar, senão eu não me emprestava, se eu fosse um caboclinho que não... Então, o município também levei por essa consideração. Mas o que me deixou pensativo também é outra coisa muito importante. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná o crédito liminar de 5 milhões, ao qual eu votei junto. Aliás, até todos nós votamos favorável, acredito até. Inclusive só na distribuição do dinheiro que não foi, não, a maioria acho que não votou, né? Foi 6-5, foi, esse vereador votou favorável, só para lembrar, isso mesmo, foi no outro que votamos. Então, vou só ler o parecer do outro, beleza? Parágrafo: o valor das operações de crédito está concedido à obtenção pela municipalidade na autorização de suas realizações no cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através de resolução, emenda do Senado Federal. Tá. O prazo de amortização, tal, aqui veio. Os recursos oriundos das operações de crédito autorizado por essa Casa de Lei serão aplicados. É ali que nós votamos esse parecer que eu estava lendo, ao contrário. Então, os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por essa Casa de Lei serão aplicadas nas execuções dos seguintes projetos. 1,5 milhão, execução de projeto e implantação de centro poliesportivo na área do estado Assir Braga. R$1 milhão na construção do polo Sesc para contraturno escolar. Agora vem a coisa que aonde também pensando, se faz uma proposição em todas aquelas ruas, seria inegável que eu fosse votar contra. Só para vocês entenderem meu parecer, por que votei favorável. Como que eu acho que nós iríamos ter dinheiro para fazer alguma coisa se eu votasse contra naquela hora. Até, inclusive, meu líder pediu para votar contra, tudo, está gravado nessa casa, mas o meu parecer seria, se eu acho que dá para pagar, eu acho, vamos fazer. Votei favorável. Então, ficou assim. E R$2.500.000 na aplicação de projeto de pavimentação, englobando drenagem, pavimentação e paisagismo. Mas, como se vê, essa votação nossa faz tempo que foi votada e nada feito. Então, mais uma que, infelizmente, está aqui, que não foi feita. Eu devo isso aos meus eleitores, deixo bem claro. Os meus eleitores estão sabendo, isso aqui está sendo gravado. Os meus eleitores, principalmente a eles que eu devo essa satisfação. Porque amanhã ou depois vão dizer, esse vereador não está fazendo nada. E a única arma que um vereador tem, na verdade, é a proposição. Quem faz é o prefeito. Mas a minha parte, como vereador, eu estou fazendo e tenho muito orgulho do tempo que estou nessa casa. Mas também tem as coisas boas, não vamos falar só de coisa ruim, né? Tem alguma coisa que foi atendida. Por exemplo, Rua Carlos Marques, abertura de ruas, ensaibramento, travessa bordes, colocação de 10 manilhas, pedido desse vereador, é claro, né? E aterro das mesmas. Rua das Andradas foi colocado 80 manilhas, aterrado, inclusive foi colocado asfalto fresado.
A Avenida Guaratuba foi colocado 15 manilhas todas com a ajuda desse vereador, bem claro, junto, trabalhando junto. Quem acompanha a minha vida pode ver que eu estava junto em todos esses serviços. No Rasgadinho, lá, antigamente foram feitas 2 pontes, que está lá para todo mundo, quem quiser ver, foi feito também com a ajuda desse vereador. Ajuda, bem claro. Deixo claro outra coisa. Esse vereador nunca deixou de cumprir suas obrigações. Isso muito antes de ser vereador, eu estive sempre, há 32 anos morando aqui, como todos sabem, eu participo junto com as entidades, participei junto com a dona Luísa na festa Tainha, festa São José do Operário, sempre junto, distribuindo churros com a turma, a comunidade, gratuitamente, as pessoas carentes. Nunca deixei 1 minuto na minha vida de participar junto com a comunidade. Inclusive, o esporte da Figueira, que todo mundo acompanha, sempre estive junto, ajudando o que for preciso. Mas, infelizmente, hoje, digo e repito, tem muitas coisas que podem ser melhoradas no município de Guaratuba. Vamos ver o que pode ser feito. Essa prestação de conta é um dever do vereador Ney Stuqueiro aos seus eleitores. Tenho mais 6 minutos ainda. Então, vamos falar as básicas. Para que seja uma pessoa que pense na população, eu acho que partidos pensam de um jeito e um vereador, até a Constituição Federal de 1988 diz que nós aqui temos o livre-arbítrio para responder por nós, não respondemos por outro. Então, para aceitar as críticas, estou pronto também. Existe um jornal da cidade no qual gosta muito dessa pessoa, mas eles me adoram, viu? É o 4º jornal que eu pego. Só vejo coisas boas. Engraçado, na minha campanha não saía tanta propaganda assim. Porque eu acho, de vereador, traíra. Agora, eu pergunto a vocês, onde está a trairagem desse vereador? Porque a única vez que eu votei de verdade, que seria um parecer meu que eu já tinha dado, foi sobre os 5 milhões, foi porque eu queria o melhor para Guaratuba e já tinha feito proposições para o melhor para Guaratuba. Mas esse jornal não se contenta, ele vem, os caras são bons mesmo, sabe? Não vou ler porque eu não tenho vergonha de nada, sou uma pessoa limpa na cidade, pode procurar sobre a minha pessoa aí, não desonra minha família, nunca desonrei. Então, aqui outra coisa que é bonito de ver. Traíra é baratinho, não vale nada. Bonito. Parabéns. Então, o jornal, e assim por diante, ele vai falando. Tem uma parte que eles falam de que esse vereador... Então, vamos lá. Traíra eleito pela oposição. Puta, mas... para você ter sua opinião própria, ao que, inclusive, no meu parecer aqui, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando, dando satisfação aos meus eleitores do que foi feito, deixo bem claro. Jamais estou pestaminando que estou falando mal desse ou daquele. Sem contar que esse jornal me chama de puxa-saco, de laranja, não sei das quantas, cereja do bolo. Traíra em todos os jornais está aí. Mas eu tenho um orgulho de falar para essa pessoa que escreve essas asneiras aqui, ó. Ele foi candidato a vereador. A credibilidade dele é muito grande. Se eu não estiver enganado, não quero ter errado, mas ele fez 54 votos, com um jornal na mão, escrevendo o que quer. Mas também quem escreve tanta bobeira assim, quantos votos vai ter? Desculpa a sinceridade, mas eu digo e repito. Daqui 3 meses, estarei de volta aqui, falando o que foi feito e o que não foi feito por Guaratuba. E essa casa pode ter certeza, esse vereador vai estar trabalhando e buscando o bem. E pode sair pela cidade, quem acompanha a minha vida sabe, estou em todo lugar, não tenho vergonha. Eu tenho vergonha, sim, de uma pessoa desse jeito, desse naipe, escrever tanta bobeira. Mas essa semana eu tive muito orgulho de
de ver que o meu nome não apareceu no jornal. Acho que foi a primeira que eles deram uma pupadinha no Ney Estoqueiro. Mas a Constituição Federal garante a mim essa liberdade de votar pelo melhor que eu achar para o meu povo. Então, sinceramente, acreditando que muitas coisas podem acontecer ainda, esqueci de colocar aqui o cemitério do Cubatão, que também fiz proposição lá, para que seja feito o muro. Também não veio o parecer, quero deixar claro, que 3 meses estarei de volta vendo o parecer. Que era para fazer o muro, a capela de oratório, portão com entrada. Então, as proposições feitas por esse vereador teve o apoio da maioria de vocês. Mas deixo bem claro. E também penso sobre o jornal, que não é uma pessoa que me gosta muito, que escreve só coisa boa. Agora, o que me surpreende de verdade nessa questão é que esse dono do jornal aí, que se intitula A Pessoa do Bem, que é isso e aquilo, ele faz parte do próprio PPS, ao qual eu faço parte. Se eu não estiver enganado, é tesoureiro ou... Tesoureiro, foi eleito, inclusive, lá, tesoureiro ou secretário. Um dos dois ele faz parte, pelo menos na última reunião que eu estive, ele fazia parte. Mas eu deixo claro um pedido a todos. Partido, a gente obedece. Mas durante esse tempo, os nobres pais sabem que tudo que eu fiz nessa casa, tudo que eu votei, eu votei por bem de Guaratuba. Na minha opinião, o que não é bem para Guaratuba para uns, pode ser para mim. Mas a minha opinião, a minha consciência está tranquila sobre isso. Vocês podem ter certeza que vou continuar honrando o voto que eu achar decente aqui. Se amanhã ou depois eu achar que não é certo, não vai ser certo. Mas até agora, tudo que eu votei, eu tenho orgulho de falar que eu votei com a minha consciência. E sabendo dos problemas de Guaratuba, um morador de Guaratuba como sou há 32 anos, aonde passei, deixei só rastro bom. Me envergonho quando, em meu nome, pessoas falam o que não devem. Na minha opinião, teria que primeiro se informar sobre a minha pessoa de verdade, para depois sair metralhando todo mundo. Tenho vergonha do jornal que escreve as coisas, que não sabe nem o que diz. Traíra, na verdade, é uma pessoa que trai os seus eleitores. E vocês podem ter certeza, dentro do meu coração, esse vereador, nenhum eleitor tem vergonha. Se fez proposições, trabalhou em cima, é porque quer o melhor para Guaratuba. Em todas as proposições feitas por esse vereador, foi para o melhor de Guaratuba. Era só o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador Ney Estoqueiro. Não havendo... queria aqui registrar a presença da nossa colega da legislatura passada, a vereadora Cátia, e do nosso colega também da legislatura, vereador Fábio Chaves. Bem-vindo a esta casa. Não havendo mais oradores inscritos no livro de debates, conforme estabelecido no artigo 86 do Regimento Interno, passamos à deliberação das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de lei de 1426, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Turismo, Comitur, revogando e substituindo a Lei Municipal 977, de 6 de março de 2001, em discussão com a emenda. Em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 1426, com emendas, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Turismo, Comitur, revogando e substituindo a Lei Municipal 977, de 6 de março de 2001. Aprovado, será encaminhado ao Executivo para sanção. Projeto de lei 1427, que revoga e substitui a Lei Municipal 978, de 16 de março de 2001, que criou o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, também será encaminhado ao Executivo para sanção. Projeto de lei número 623, que concede o título de cidadão honorário
de Guaratuba, o senhor Antônio Martins Anibele, nosso ex-deputado. Em segunda discussão, em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Voto declarado do vereador Sérgio Alves Braga. Projeto de lei de número 624, que eu concedo o título de cidadão honorário de Guaratuba ao senhor Alfeu Han. Não sei se é essa a pronúncia. Hans, né? Em discussão, em segunda votação, os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, será encaminhado juntamente com o projeto de lei 623 ao Executivo para sanção. Voto declarado do vereador Sérgio Alves Braga. Fim da deliberação de matérias e conforme... Senhor presidente, tem um projeto da minha autoria, que foi votado em primeira, é um projeto de uma rua, só a substituição, nem é rua, é uma travessa, senhor presidente. Vereador Itamar, nós fizemos a reunião da CCJ hoje, como nós conseguimos marcar só para as 4 horas, não deu tempo de apresentar o parecer, mas já foi dado parecer favorável. Favorável, então, se a vereadora e os demais pares concordarem, colocamos em segunda... É que não deu tempo de trazer para colocar para a ordem do dia de hoje. Nosso diretor tem o número do projeto? O senhor lembra o número, vereador? Então, o projeto que denomina de travessa... Oi. 625, eu coloco em segunda discussão, em segunda votação, aprovado, então em segunda, será também enviado à sanção do prefeito. Então, fim das deliberações das matérias, conforme disposto no artigo 135, inciso 6º do Regimento Interno, concedo a palavra livre aos senhores vereadores, inscrito para falar. Convido o vereador Cláudio Nazário para o seu pronunciamento. Alô. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, internautas. Senhor presidente, a gente, como vereador, gosta de ver os colaboradores do município, os fornecedores, melhor dizendo. E eu e o vereador Donizete começamos a fazer um levantamento sobre os nossos fornecedores e chegamos a uma empresa com o nome de Enoque Teixeira. Uma empresa com um contrato de manutenção e pintura, parte elétrica, etc., um valor de um contrato de mais de R$1 milhão. Até aí, tudo bem, normal, o município precisa. O que estranhou é que nós fomos fiscalizar, fomos olhar o serviço, como é que estava sendo feito, que jeito estava sendo feito, e encontramos algumas coisas esquisitas. Vou dar alguns exemplos, não vimos tudo ainda, tem mais uns 15 serviços para ver ainda. Vamos lá ver, manutenção predial do campo municipal. 3 empenhos, 3 nota fiscal. Total, R$ 28.759,91. Só que nós estivemos lá e a única coisa que encontramos feito foi uma pintura no meio-fio com cal. O vereador Donizete fotografou, ele que é construtor, trabalha com isso, sabe. O mato está em cima, choveu dentro, está tudo abandonado do mesmo jeito, está lá para qualquer um ir olhar. E foi feito bem no carnaval. E um foi recebido no dia 13, no dia 24, que era o carnaval, ou era véspera de carnaval, era uma quinta-feira, e 30 de março. Quer dizer, 28 mil, e pelo menos nós não encontramos nada. Nada feito. Tem mais, senhor presidente. Aí fomos olhar o outro lá. Aí tem uma lá, essa aqui é para matar. Reforma de túmulos do cemitério Bom Jesus. Não sabia que a prefeitura tinha túmulo. 48, está aqui na nota fiscal. Para vocês terem uma ideia. Olha como é que foi. Reforma de 48 túmulos no cemitério municipal Bom Jesus. O senhor sabia que a prefeitura tem túmulo? As gavetas, vereador. Gaveta não é túmulo, gaveta é gaveta. Mas reformar nota túmulo... Fiscal, mal. A nota fiscal está dizendo aqui, 48 reformas de túmulo. Quem que morreu? Será que é todos os prefeitos estão lá, estão reformando? Não sei, mas é esquisito. E conversamos com os funcionários, não, a prefeitura nunca reformou nada aqui de túmulo, não. Foi feito umas gavetas aí, mas 40... Qual o valor, quer ver? 30.273. Ô, gavetinha, cara. Só estou dando um exemplo, porque eu não manjo, né, de valor, nada. Só estou dizendo, mas está dizendo a nota que foi reformado o túmulo. No mínimo é esquisito.
Aí tem outro aqui que eu não achei também. Manutenção do muro de arrimo do ginásio do governador José Richa. Alguém conhece o muro de arrimo lá? Eu fui lá, eu não achei. Nem o muro de arrimo. Alguém sabe o que é o muro de arrimo? Pelo Donizete me explicou, que segura para não cair, para não arrimo lá, que segura a terra. Não encontrei, juro que eu não encontrei. Pode, pois não, vereador. Pitaco aí, vereador. Concordar? Licença, presidente. Só um pouquinho. Desconta no meu lá. Eu diria que vamos seguir o regimento. Vereador Cláudio continua, depois o vereador Alex fala. Tá. E o que eu encontrei lá foi 2 caixas, tá? 2 murinhos, deve dar 1 metro, não sei se dá isso, eu também não manjo disso. Estão enchendo de areia. Conversei com os funcionários do ginásio, disseram que ali vai ser vôlei, futebol suíço, para as crianças. Ali, mas olha o custo, vereador. 15.704 aquele murinho. O muro caro. Está muito esquisito. Então, não vou falar tudo, temos que ver as escolas, ainda que tem muita coisa que foi feita nas escolas, tem muitas coisas. Manutenção, para vocês terem uma ideia, manutenção predial, Morro do Cristo, adaptação do prédio municipal, na rua Dr. João Carlos, rua Dr. João Cândido, 78.628. Aí, na mesma nota, depois eles foram lá e pintaram. Aí cobraram mais quanto para pintar? Pintura na prefeitura, mais R$10.954. Olha, no mínimo está esquisito, para não dizer outra palavra. Então, o vereador Donizete, a gente estava conversando hoje, ele tem mais que depois o vereador foi lá e viu sozinho lá e mediu. E vamos chegar à conclusão que nós vamos ter que convocar depois, de terminado tudo, se a gente achar que realmente está errado, quem atestou, o secretário que atestaram essas notas de serviço, para ele mostrar para nós qual é o túmulo, o que foi feito no camping. Nós não achamos nada, infelizmente não achamos nada. De repente, está tudo aí, né, vereador? Depois você me mostra tudo que foi feito no camping lá. Aí as fotos do vereador vai te mostrar as fotos. Tá? Só para ficar ciente, senhor vereador, senhor presidente, que a gente leva cada susto, de repente, né? Esquisito. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Convido, então, o vereador Alex Elias. Só para complementar, eu não sei o valor da obra, não sei o que foi feito, como eu estou todos os dias ali... Não, mas conforme o regimento, são 5 minutos. Eu vi que realmente eles construíram, então estão em fase de construção de 2 quadras esportivas de areia, uma de futebol de areia, outra de beach tênis e vôlei de areia. Agora, o valor, vereador, eu realmente não sei, exatamente, eu não sei o que é e quanto custou. Vereador Alex, seu tempo, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, capitão Siqueira, público presente, internautas, vereador Fábio, vereadora Kátia, boa noite. Estou aqui no seu lugar, né, vereador? Então, é o seguinte, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma parabenização ao senhor prefeito, que, em parceria com o governo do Estado, ele adquiriu uma van de 15 lugares, que está sendo usado pelos pacientes que fazem hemodiálise fora do município. E eu encontrei, a semana passada, esses pacientes que estavam sendo transportados, bem na esquina de uma rua, eu estava atravessando a rua, e os pacientes, conheço esses pacientes, estão satisfeitos com esse novo veículo, que é confortável, tem ar-condicionado, que estava sendo transportado por uma Kombi, né? Então, eles agora estão numa situação um pouco melhor. Enquanto o município não tem a alta e a média complexidade, que é uma função do Estado, não podemos ter hemodiálise, por enquanto, no município, quem sabe no futuro, esses pacientes estão sendo transportados com uma van mais confortável. Então, gostaria de parabenizar essa aquisição. Ainda falando sobre o transporte, eu gostaria também de... Estou no aguardo desta devolutiva que foi solicitado a criação de novos horários, né, que foi solicitado aqui por este vereador, com relação ao tratamento fora do domicílio, que é o tratamento nos hospitais em Curitiba. Esses pacientes saem 2, 3 horas da manhã e retornam 8 horas da noite. Então, foi feita uma indicação, senhor presidente, pela disponibilidade de ser criado 2 horários, e ainda não tive a resposta da Secretaria de Saúde com relação a essa solicitação, que tem como objetivo o desgaste físico e emocional desse paciente, que sai de madrugada daqui e chega só à noite. Gostaria também de
de agradecer ao prefeito pela resposta da coleta do material reciclável no município, que foi solicitado, quais são os dias, quando... Oi? Então, mas, na verdade, professora Paulina, vereadora Paulina, a resposta foi a seguinte: o Departamento de Comunicação da Prefeitura promoverá ações de divulgação nas redes sociais e aplicativos de mensagem no celular, bem como o envio de material sobre o assunto para publicação em jornal. Então, eu não sei qual dia que ficou, ainda fiquei meio perdido para poder, mas eu sei que existe o serviço, é bem feito e está sendo organizado. Só precisamos saber quais são os dias que acontece, para a gente poder ajudar na divulgação também. Uma outra questão que eu também estou no aguardo é a solução para a demora dos atendimentos dos protocolos de medicamentos especiais. Foi feito, tem requerimentos de pessoas que aguardam esse medicamento. São pessoas que não têm condições de comprar, de adquirir esse medicamento por conta própria, e principalmente pela gravidade da doença. Então, a gente está aguardando ainda para saber se vão adquirir, se não vão adquirir, enfim, o que vai ser definido. E, por último, senhor presidente, está encerrando, ainda tem um pouquinho. Quero parabenizar o Fabiano, presidente do Instituto do Guaju, não sei se os senhores sabem, ele é coordenador do projeto Amigos do Mar, e ele teve o seu projeto aprovado a nível nacional pelo Sicob. Foram 600 inscritos e foram 4 do Paraná aprovados. E dentre eles estão Amigos do Mar. Parabéns, Fabiano, parabéns pelo trabalho. Participei no ano passado do encerramento, né, da diplomação das crianças, e é um trabalho muito bonito realizado por ele. Muito obrigado pela atenção, abraço a todos e boa noite. Vereador Gabriel, com a palavra. Depois, o vereador Donizete. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhores, senhoras e os que nos assistem, meu cordial boa noite. Senhor presidente, quero fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus por dar todos esses anos aí de vida. Segundo, agradecer ali a minha família, esposa, filhos, genros, noras, meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, netos, bisnetos, cunhados, compadres, afilhados e outros pelas felicitações em decorrência do meu aniversário. Agradecer pelo carinho, pela compreensão, pelo amor, pelo apoio que sempre tiveram comigo. E dizer também que adoro eles, nem sempre fiz tudo correto, mas errar é humano e temos que saber perdoar. Tenho o nome de anjo, sobrenome de santo, mas não sou anjo nem santo. Procuro fazer as coisas corretas e ensinar também as coisas boas que aprendi nesta caminhada da vida aí. Não posso deixar de agradecer meus amigos, meus eleitores, meus colegas, vereadores, o presidente desta casa, o prefeito, o vice-deputado, funcionários que me deram os parabéns, desejando aí saúde, felicidade e muitos anos de vida. Então, muito obrigado aí a todos, né? E desejar também a todos uma vida longa, com saúde, e que passem da minha idade, que completei 76 anos, e quero desejar a todos meus amigos e colegas que tenham essa felicidade de chegar e passar dessa idade com saúde, com muita alegria. É só isso que eu queria, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns, vereador Gabriel. Vereador Donizete, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Vereador, secretário Alex, capitão Siqueira, demais vereadores, vereadoras, público presente e internautas. Em respeito ao que o vereador Cláudio estava falando ali,
das visitas que nós andamos fazendo, que é o nosso dever, né, como vereador, de fiscalizar. Então, nós resolvemos andar por aí, fazer algumas fiscalizações em algumas obras e dizer que realmente o camping lá, pelo valor que foi pago, realmente a coisa é de assustar o valor, pelo que foi feito lá, porque, na verdade, foi feito em fevereiro, foi pago em março e fevereiro e março. E realmente nós estivemos lá, realmente não tem nada feito, está detonado o camping, entendeu? Principalmente internamente. Andaram invadindo, andaram roubando alguns assentos sanitários, entendeu? Destruíram portas, não tem nada pintado, pelo contrário, tem infiltração. A única coisa que a gente viu lá realmente, que aparentemente foi feita meio recente, é uma pintura em meio fio e a roçada do camping, né? Que eu não sei quem que é que cuida dessa parte também. Então, não sei o que aconteceu aqui, que tem esse valor de R$ 28.759, e está na situação que está, com R$ 28.759, o campo deveria estar redondinho, bonitinho, internamente, pelo menos uma pintura, pintura é sinônimo de limpeza, entendeu? Então, pelo menos isso deveria de ter. Então, a gente fica chateado com esse tipo de coisa, de saber que o dinheiro público foi gastado em tal coisa e não teve resultado, né? Vamos deixar concluir, vereador. Depois o senhor tem 1 minuto para concluir. Não, vereador. Vereador Donizete com a palavra. Já não deixei o vereador Alex falar, então depois eu lhe dou 1 minuto, concedo depois. E outro local que nós estivemos visitando também é o meu campinho, o qual lá foi feito dizem reforma, manutenção do muro, acho que foi construído um muro lá, né? Só que pelo valor também aqui de R$ 15.771, pelo que eu conheço, construção civil um pouquinho, faz 40 e tantos anos que eu estou no ramo, entendeu? Eu acredito que para pagar bem mesmo, ali R$ 10.000, a pessoa teria feito, teria ganhado o seu dinheiro, entendeu? Iria sobrar bastante para ele, para essa pessoa que pegou a obra para executar. Então, com material e tudo, material e mão de obra, entendeu? Ele pagar com R$ 10.000, ele faria e sobraria muito dinheiro para ele ainda. Tá? E pelo isso é o meu ponto de vista. Não sei qual que é o tipo de contrato que fazem, qual que é o valor que eles dão em metro, mas isso é o que a gente conhece por aí. Então, como o vereador Cláudio falou, a gente está aí para poder fiscalizar, vamos continuar fiscalizando. Né? Espero que o excelentíssimo senhor prefeito tome conhecimento do que está acontecendo e tome as devidas providências se isso realmente estiver errado. Né? E outra coisa também, fiquei feliz pela resposta que o prefeito me enviou aqui, no ofício, sobre a creche, né, que eu fiz um pedido lá da Figueira. Ele diz aqui que a creche se encontra-se com um projeto, né, em análise e que já possui terreno para tal edificação. A única coisa que eu achei que está meio estranha é que aguardando tão somente a liberação de recursos financeiros, bem como a abertura da PAR, que é Programa de Ações do Governo Federal, que atende solicitações do município já cadastrados. Só que quando eu fiz esse requerimento, fiz esse pedido, o vereador Cláudio e o vereador Sérgio Patrício, eles falaram que já tinha feito também esse pedido já na gestão da prefeita Ivani, e que esse dinheiro se encontrava disponível para tal obra. Né? E agora aqui a resposta que eu tenho aqui, que estão esperando verba para tal feito, que seria essa creche no bairro da Figueira, que a gente tanto está precisando. São tantas crianças que estão necessitadas de uma creche, as mães que estão precisando de um local para deixar seus filhos, para que possam, assim, então, ter um outro meio de procurar um trabalho para poder ajudar no sustento da casa. E parabenizar também o pessoal que fizeram a audiência pública hoje, que foi um sucesso. Não sei se é devido por ser tantos protetores dos animais ou pelo horário. Também eu acho que o horário também ajudou bastante. Então, que isso sirva de exemplo para quando for fazer novas audiências, que seja feito nesses horários para que a população possa participar
gostei, assisti, foi de bom proveito a participação de quem aqui se encontrava, e estão de parabéns. E desejar também meus parabéns, as felicitações ao Gabriel pelo seu aniversário, que Deus abençoe, com muita paz, saúde e felicidade, e muitos anos de vida, Gabriel. É o que eu tinha, senhor presidente. Vamos quebrar o regimento, vereador Cláudio Nazário, 1 minuto, então, para o senhor ponderar. Mas não vamos mais admitir. Tá. O vereador vai falar, tem o seu Não, porque hoje eu ia para tempo a tribuna, regimental. vocês pediram para não ir. Eu não fui. Vereador Cláudio. Não, só para esclarecer o que o vereador Donizete estava dizendo, que só mais um adendo. É a única empresa, a única fornecedora que eu achei, pelo menos olhando toda a transparência, que recebe em dia. Ela entra com empenho. Vou dar um exemplo. Os que eu peguei, não peguei todos, não vimos tudo ainda. No dia 30 de março, empenharam. Foi liquidado no dia 30 de março, no mesmo dia. Quer dizer, que a prefeitura está com o dinheiro. Dia 24/2, empenhou. Recebeu 24/2, empenha de manhã, recebe à tarde. Ou na mesma hora. 29/3, empenhou. Recebeu 29/3. Tem mais, não vou. É muito esquisito. Quer dizer, a prefeitura está reclamando que tem dinheiro, pelo jeito tem muito dinheiro. Está pagando em dia. Pelo menos essa empresa está. Obrigado. Vereadora Paulina. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Boa noite ao capitão Siqueira, vereadores, vereadora, público presente, também aos internautas, agradecendo também aqui a presença do Gilmar e da TT, lá da comunidade da Limeira, e demais pessoas que sempre estão conosco também para prestigiar o nosso trabalho. Eu gostaria, então, de agradecer também ao prefeito municipal que enviou para a gente a informação sobre os alunos lá do Cubatão que precisam ir para a PAI em Garuva. Então, anexo ao ofício da senhora secretária, também veio um ofício do prefeito, e só gostaria aqui de colocar, né, algumas coisas que o prefeito escreve para a gente aqui, que a equipe conseguiu vaga para as 2 crianças junto à PAI de Garuva, que disponibilizou atendimento 2 vezes por semana. Mas, embora uma ou as 2 crianças tenham veículo, seus pais não estão providenciando o seu transporte à PAI, deixando de fruir tal benefício. O município ainda não conseguiu, por questão contratual, a possibilidade de ter um veículo adaptado para levá-los até Garuva, mas, como já fez em situações anteriores, chegou a propor fornecimento de combustível para esse transporte, mas, infelizmente, não houve adesão pelas famílias. E ele ainda ressalta: e, sem dúvida, senhora vereadora, inclusive para o bem-estar das crianças, ambas com problemas de saúde que comprometem as habilidades de comunicação e interação social, permanecerem com sua família o percurso de 25 quilômetros de ida e volta, que as separa do atendimento 2 vezes por semana, seria o ideal para elas. Concordo, senhor prefeito, seria realmente o ideal. E acho também que, se o pai e a mãe tivessem condição de levar as crianças até a PAI de Garuva, eles não estariam pedindo. Se eles tivessem condição, eles não iam deixar o filho que precisa de um atendimento de um fonoaudiólogo, de um atendimento de um fisioterapeuta em casa. Então, se essas pessoas precisam, é porque elas não têm condições. Imagine se o pai e a mãe estão lá trabalhando no campo e vão ter como deixar o seu trabalho para ir 2 vezes por semana levar as crianças até a PAI. Infelizmente, nós aqui na cidade nós temos o ônibus que passa pegando nas casas e essas crianças precisam. E também concordo com o prefeito quando ele diz aqui que é primeiro o dever da família, depois da sociedade e do Estado. Pois bem, se a família não está conseguindo, então é dever da sociedade, sim, tomar essa providência. E nós estamos aguardando, continuamos aguardando,
E, mais uma vez, né, famílias que necessitam aí e estão dependendo do serviço público, sim. O vereador Alex colocou que sobrou uma Kombi lá da saúde e, de repente, agora tem a possibilidade, né, desse atendimento para essas crianças. E ainda estamos aguardando o teste seletivo e não vamos sossegar enquanto não vier uma resposta sobre a escola da Limeira, né? Nós comentamos na semana passada e estamos aguardando, porque já está também com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com o Conselho Tutelar. Também gostaria de colocar que nós tivemos aqui na sexta-feira a presença do deputado estadual Péricles, onde tivemos a eleição da provisória do Partido dos Trabalhadores, no qual fiquei como presidente, juntamente com os demais membros, com o Eduardo, com o Joaquim, com o Kleber, com a Elisângela e com a Mariana. E também gostaria de deixar aqui registrado o nosso profundo pesar pelo falecimento do professor Paulo Santos da Silva. Uma pessoa muito benquista no nosso município, escritor, era professor lá no Colégio Monteiro Lobato, também na faculdade, e que deixou realmente um legado para o nosso município através dos seus 2 livros, e com certeza virão outros com todos os poemas que ele escreveu. E gostaria só de finalizar com um de seus poemas. Quando me fizeram rir, eu ri em agradecimento pela companhia. Quando me fizeram sofrer, aprendi a ser forte e a vencer o sofrimento. Quando plantaram lágrimas em meus olhos, juntei-as todas e delas fiz minha perseverança. Quando jogaram areia, pedras e espinhos em mim, juntei-as todas as lágrimas, fiz uma massa concreta que se transformou em degraus. E por eles fui subindo, pela graça de Deus, até conseguir muitas vitórias. Então, o nosso profundo pesar pelo falecimento do professor Paulo. Deixou uma lacuna na faculdade, né, professora? Convido agora o vereador Itamar Cidrão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, às senhoras vereadoras e senhores vereadores, capitão Siqueira, todo o respeito dirijo à Corporação do Corpo de Bombeiros. Eu também lamento profundamente a perda do professor Paulo Santos, foi meu professor na faculdade e era uma pessoa de uma conduta muito boa, de uma educação como poucos, um professor que realmente vai deixar a sua marca e a saudade. Senhor presidente, eu também gostaria de cumprimentar a minha amiga e ex-vereadora, a vereadora Kátia. Temos sempre muito apreço. Estou hoje muito contente, conseguimos evoluir, senhor presidente, nessa audiência pública de 3 projetos, a população muito ordeira, muito democrática, conseguimos apurar alguns conceitos e acredito, senhor presidente, que isso daí é uma prática da modernidade. Embora a democracia seja sempre muito polêmica, né, no nosso país, nós devemos seguir por esse caminho, no debate, no confronto da ideia, de posições, que é aí que a gente vai avançar e fazer o melhor para a nossa população. Estamos aqui para nada mais do que atender o interesse público. E já entendendo, senhor presidente, a sequência lógica, regimental e legal aqui dentro da Câmara, haverá novas audiências públicas como PPA, LDO, LOA, nosso diretor legislativo, a Casa, que se empenhou e que continue no empenho de chamar a população, porque temos que debater esses assuntos orçamentários. Eu, como presidente e fanático por esse assunto, senhor presidente,
nós temos aí um orçamento de 130 milhões estimado, mais ou menos, mas é aí, ó, essa discussão que nós temos que acalorar, como é que está sendo gerido. Nós não estamos numa era ditatorial que uma pessoa dirige o que vai fazer no destino de uma cidade. São vidas, são pessoas, são associações, são organizações, religiões, tudo isso é um conceito que nós precisamos ter muito claro na hora de apreciar essa matéria. E para os vereadores que estão aqui nesse momento de primeiro mandato e de primeiro ano na casa, aproveitem que agora é a hora de crescer no mandato, de crescer como cidadão, de crescer como pessoa, porque nós vamos desmiuçar isso daí, e quem aprender agora vai ter um conceito forte para desenvolver nos próximos 4 anos. Quem não desenvolver agora na técnica, como funciona um PPA, uma LDO e uma LOA, vai ficar aqui, desculpa, senhor presidente, eu sou muito claro, viajando nas matérias orçamentárias, tá? Então, eu não aprendi, não sou um doutor ainda, mas eu tenho expectativa e vontade de aprender essa matéria. Eu já fui presidente da comissão 2 anos e agora voltei a estar como presidente e sempre fui muito democrático para quem quer aprender, para quem quer discutir. A Maricel, Joelson, todas essas pessoas que têm conceito contábil e financeiro podem nos ajudar e vieram nos ajudar e vão vir certamente nos ajudar a entender essas matérias. Então é uma dica, interessante essa matéria, eu que gosto, convido a todos a participarem de todas as audiências sequentes. Senhores, eu não consigo fugir de uma polêmica. Então eu vou entrar. Senhor presidente, se eu passar do tempo, me dê mais um que eu não vou demorar. Eu quero dizer que, para quem achava ou pensava que aqueles vereadores de 1900 e bolinha, com todo respeito às casas legislativas do colegiado passado, que não liam projeto, que era analfabeto, semi-analfabeto, agora, ou com a modernidade, sendo bem claro, a gente lê, a gente pesquisa, está tudo na nossa mão, e não precisa ser um doutor para descobrir as coisas. Então, não dá mais para escrever besteira no projeto, como hoje nós vimos algo surreal num projeto de lei, e é isso a função do vereador, é corrigir projeto de lei, é fiscalizar o dinheiro público, é fazer uma boa análise e apuração da matéria legislativa para condicionar um voto seguro, de interesse público. Então, são essas coisas que eu estou falando, que aí vão para a rádio, destruir, falar besteira, porque não sabem falar coisa interessante, aí vai aí uns pseudos, porque vereador, aí confunde o que é manutenção do executivo, do legislativo, discute em orçamento então assim, está aí a audiência pública, vamos discutir. Outra coisa, senhor presidente, quero dizer que a nossa associação, a associação que a Câmara de Guaratuba faz parte, está lançando um projeto agora de escola, de ensino médio e fundamental para os vereadores que não terminaram. A UVEPAR vai condicionar para quem quiser terminar o ensino fundamental, o ensino médio, e aí para uma faculdade, porque é bonito a gente se especializar, é bonito a gente aprender, a gente não para, né, Alex, de aprender nunca. A gente está aqui num eterno aprendizado. Então, também já deixo esse convite, se alguns dos senhores se encaixarem nessa necessidade, mas faço de bom coração. Detesto, senhor presidente, seletismo, a falta de isonomia no parlamento e no executivo. Veja só, senhor presidente, eu não estou levando esse assunto para ninguém, já pedi um minuto para concluir. Veja só, quando a gente analisa uma coisa só a pequeno modo, a gente tem um resultado. Quando a gente pega e faz uma boa análise da matéria, eu vou dizer assim, senhor presidente, se a gente voltar no governo Evani, tinha a MAF, né? Vocês lembram da MAF, que vendia abacaxi a R$6, né? Aquela empresa que vendia contrafilé a 20 e tantos reais, hoje continua a 13, na época vendia 20 e pouco, é do contrato passado, vende hoje também. Empresas de manutenções, peraí que a gente vai falar só desse mandato? A gente vai falar só desse mandato? Veja, então, peraí, a Enoch vendeu lá, eu não estou fazendo defesa de empresa nenhuma, é que eu gosto de botar tudo no liquidificador para a gente fazer uma boa análise da matéria. Nós não podemos ficar igual aquele papelzinho de puxar versículo bíblico, veja o que o senhor está falando hoje isso, põe de novo, se eu não gostei, vou tirar outro. Isso não é fiscalizar dinheiro público não, senhor presidente. Isso não é fiscalizar dinheiro público. Fiscalizar é pegar
tudo o orçamento público e ver aonde quer chegar. Mas desconexões para chegar a uma conclusão que não vai a lugar nenhum. Por quê? Sabe por quê, senhor presidente? Nós temos que voltar na história do camping. Lembra que o projeto veio aqui para casa? Que esse camping ia ser licitado, não sei se foi, se não foi licitado, se a empresa pode fazer o serviço lá, se a empresa não pode. Essas outras empresas que prestaram serviço, que aí era do secretário Monstro, que era de um vereador, do ex-vereador, vão ser todas fiscalizadas, vão abrir aqui. Eu gosto é disso, senhor presidente. Eu gosto é de uma boa análise da matéria para a gente chegar não só na ponta do iceberg. Vamos lá no topo. Vamos ver se não tem dedo de ex. Não vou falar mais nada. Obrigado. Obrigado, vereador Itamar. Lembrando que foi feito tomadas de preço, né? Agora, o que o vereador Cláudio levantou é coisas diferentes aí. Então, vamos aguardar que o prefeito tome atitude com os seus funcionários. Eu convido agora a vereadora Maria da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, quero agradecer a presença do capitão Siqueira, da nossa companheira ex-vereadora Kátia, do nosso companheiro ex-vereador Fábio Chaves e de todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, só tenho uma reclamação a fazer, a respeito dos pedidos de medicamento que chegam no nosso gabinete. Desde dia 12 de março de 2003, foi protocolado um pedido de compra de medicamento para a dona Maria, e até hoje nem um parecer positivo foi me passado. Lamentavelmente, a dona Maria é uma pessoa que precisa desse medicamento, é contínuo, e quando as pessoas nos procuram pedindo ajuda, é porque é óbvio que eles não têm condições de se manter, né? E o que a dona Maria me passou, vou até citar aqui. Vereador, eu tenho uma casa boa, mas eu tenho IPTU, que eu não consigo pagar. Então, se eu vou pagar o meu IPTU, eu vou perder minha casa, eu vou ficar sem o meu medicamento. Desde 13 de março está o pedido da dona Maria, foi protocolado, e eu trouxe a dona Maria para a assistente social fazer uma avaliação, e até hoje, parece que as pessoas querem brincar com o nosso trabalho. Então, que continha, gostaria que alguém tomasse as providências cabíveis e fizesse o que tem que ser feito. Não tem, não tem. Então, me dá um parecer para mim também já passar para a senhora que está lá precisando do medicamento. Eu acho que é um abuso de poder, não sei de quem, mas que estão abusando da minha paciência, então, que continha. Vereador Ney José Estoqueiro. Senhoras e senhores, como já disse, meu boa noite. Só para frisar, meu amigo Gabriel, meus parabéns, meu vovô, aprendi a respeitar Vossa Excelência nessa casa, e a sua companhia tem só me trazido alegria com as conversas que nós temos. Meus parabéns, Gabriel. Que Deus ilumine a sua vida e que essa data se repita por muitos anos. E, capitão Siqueira, quero deixar bem claro ao senhor que pode contar com esse vereador no que for preciso para ajudar a corporação, pois esse vereador sabe da luta de vocês, naquela praia em especial, pois ali são 29 anos trabalhando com a família e tantos salvamentos, ali é a vida de vocês. Vocês salvam vida e colocam a vida de vocês na mão de quem está salvando. E Deus em primeiro lugar. Tudo o que precisar, o que depender desse vereador, o senhor pode ter certeza, votarei favorável à sua corporação. Pode ter certeza, vai ter o apoio desse vereador. E o que eu citei é a realidade. Daqui 3 meses estarei de novo fazendo a minha explanação dos 3 meses de trabalho, sem esconder nada a ninguém,
nem oposição, nem situação, mas a verdade é o que acontece. E o que aconteceu, que eu explanei hoje, foi a verdade. Se fui atendido, o que fui atendido e o que não fui. Como vocês mesmos falam, a base de um governo, ela depende de verdade só dos vereadores. E desse vereador, pode ter certeza, no que depender de mim para trazer o bem para Guaratuba, dentro da honestidade, do companheirismo, principalmente da honestidade desse vereador, o prefeito vai ter. Mas também, quando for hora de falar a verdade, pode ter certeza dentro do coração que primeiramente eu prezo os meus eleitores e a minha família, que nunca irei envergonhar. A verdade sempre aparecerá, de 3 em 3 meses, daqui 3 meses estarei de volta, revelando o que foi atendido e o que não foi. Nesse momento não estou muito feliz. Não posso falar que consegui as coisas como vereador, mas eu estou feliz por continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo caráter e honrando os meus eleitores como sempre honrei e as pessoas que me respeitam. E pode ter certeza, esse vereador sempre vai brigar pelo melhor para Guaratuba. Pois foi aqui que eu constituí família de verdade e amigos. Daqui, meus irmãos, só para a terra do pé junto. E pode ter certeza, esse vereador vai viver, pelo menos na sua idade, meu amigo Gabriel. Meu amigo vereador Gabriel, com muito orgulho, fala muito o seu nome. Parabéns, Gabriel. É só quantia, senhor presidente. Vereador João Mirtraine. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, senhor presidente, nobres pares, fazendo uma deferência muito especial aos meus colegas Cátio e Fábio, autoridades já nominadas. Eu estendo a todos os presentes aqui, aos internautas. Senhor presidente, não podemos deixar de fazer uma deferência muito especial e um agradecimento a um grupo de empresários que passou a acreditar em Guaratuba, vindo de outras cidades do Paraná, e nos últimos 4 anos investiram mais de 5 milhões de reais nos centros de lazer e turismo da área rural, até então esquecidos. Eles fizeram uma revolução na área rural e ainda não tiveram nenhum retorno, porque é tudo muito recente, mas nós notamos que esse investimento deles vai trazer a Guaratuba aquilo que nós sempre sonhamos, que é ver também, vereador Cláudio, a área rural em destaque, como outras cidades que nós vemos pelo Brasil afora. Mas não podemos esquecer, senhor presidente, que só o investimento deles, só a boa vontade deles não iria resolver. E foi graças ao apoio da ex-prefeita Ivani Justus e hoje do nosso prefeito Roberto Justus, que está se concluindo esses eventos e que vai trazer um desenvolvimento muito grande na área rural, da qual eu tenho tanta certeza. Quero também fazer uma deferência muito especial ao Gilmar e à sua esposa, pelo torneio que fizeram na localidade de Limeira, vereadora Paulina. Pela quantidade de gente, pela quantidade de atletas participantes, pela organização daquele torneio. Eu sei, vereador Tato e tantos outros, Donizete, Estoqueiro, que gostam do esporte, como eu também, a dificuldade é muito grande para se organizar um torneio. E ontem eu tive a felicidade de me deparar com tantos guaratubanos lá, com tantas pessoas da nossa cidade, não só prestigiando, mas também participando. Eu analisava aqui o relatório do nosso prefeito Roberto Justus, mas que é um relatório encaminhado pela nossa secretária de Esportes, Flávia Justus. E precisamos parabenizá-lo. Muito bem elaborado, muito bem discriminado, e que me perdoem, né, nobres vereadores, que me perdoem os nossos secretários homens,
Mas as nossas secretárias mulheres estão fazendo a diferença nesse governo. Estão em ascensão e vejo assim como é importante, porque nós não vemos hoje, capitão, decisões monocráticas. Não vimos no governo da Ivani e não vemos hoje no governo do Roberto. Há sempre uma discussão e vejo que tudo isso que vem sendo feito na área de esporte, turismo, educação, saúde, bem-estar, e na própria Procuradoria, tem como o ponto de partida uma mulher como secretária. E isto enaltece e muito a nossa cidade, pois vemos hoje que em todos os lugares, vereadores, Donizete, vimos no Tribunal de Contas, algum dia que fomos, uma das palestrantes que usava um termo muito significativo. A mulher vem ocupando o seu espaço dia por dia, vereadora Paulina. E vem ocupando o espaço de maneira singela, de maneira carinhosa, mas de maneira muito responsável e muito transparente. E aqui em Guaratuba, nós vemos nas juízas, promotoras, enfim, empresárias, domésticas, enfim, as nossas mulheres mostrando que são capazes de tudo aquilo que nós disponibilizamos e que nós, algum tempo atrás, pensávamos que só nós, homens, poderíamos fazer. E hoje nós vemos que não é assim. As mulheres fazem e, às vezes, na maioria das vezes, muito melhor do que nós. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, as minhas decisões sempre serão inarredáveis dentro desta casa, mas chego a pensar que daqui a pouco nós vamos tentar convencer Adão e Eva a pedir o indiciamento da serpente. Porque ouve-se de uma maneira, ouve-se de outra, e até parece que aquilo que eu sempre tenho dito, as palavras depois de proferida não nos pertencem mais. Convido o vereador Laudi para o seu pronunciamento. Senhor presidente, nobres pares, capitão Siqueira, obrigado pela presença. Distinto público presente, quero também mencionar aqui o ex-vereador Fábio e a Cátia, grandes amigos e companheiros nossos aqui nesta casa. Gostaria, senhor presidente, como sempre, gosto de ser e sou sempre o mais verdadeiro possível, né? Não tapo o sol com a peneira, em hipótese alguma, né? Doa quem doer. Primeiramente, eu quero só responder aqui o nobre vereador, que falou da empresa Mafre, é isso, né? Enoque. E também de outras, né, que já, na verdade, essa empresa que a Vossa Excelência citou, acho que a Vossa Excelência já conhece bem, desde a época que a Vossa Excelência era secretário. Já existia essa empresa, e já que se referiram a gastos no camping, eu acho que não há nenhum exagero, nenhuma mentira, nenhuma coisa errada em relação ao camping. O camping, para quem não sabe, eu também faço o meu papel de fiscalizador. Eu também vou atrás, procuro me informar, procuro ver, né? Até porque também vou dar uma outra resposta, justamente porque eu vou atrás e tenho números e também fiscalizo. E cobro. O camping sofreu recentemente aí uma depredação terrível, terrível, onde arrancaram vaso sanitário, arrancaram fiação elétrica, arrancaram chuveiro, arrancaram encanamento, arrancaram tudo. Demoliram o camping, uma situação de alguns vândalos. E o que a prefeitura fez e tinha que fazer, e não há nada de anormal, inclusive eu estou com uma relação aqui de material que foi comprado, desde cano, cimento, vaso, fio, chuveiro,
e tinha que fazer um serviço, né, que era necessário, e assim foi feito, muito dentro da realidade, de uma despesa, que foi trocado vaso sanitário, trocado fiação, que, aliás, não tinha, né? Foi colocado chuveiro, enfim, foi feito um socorro emergencial lá e foi gasto realmente até uma quantia insignificante, pelo que o campus significa para o município, onde recentemente recebeu mais de 60 trailers aí no fim de semana. Então, acho que só esse movimento dessa situação já paga, né? Arrecada e se paga, né? Nós todos sabemos disso. Então, eu acho que não há nenhuma... Inclusive, não precisa nem eu mostrar para os senhores vereadores que tudo isso aqui está no portal da transparência, né? Tudo no portal da transparência, inclusive nota, número de empenho, em tudo o dinheiro, enfim, gastado no camping, necessário, devidamente gastado e dentro das normalidades. Nenhuma anormalidade na questão dos gastos do camping, que, repito, sofreu uma depredação covarde, né? Alguns vândalos entraram lá e quebraram tudo. Mas, enfim, não tem nenhuma... Eu quero deixar a população bem tranquila, e até, inclusive, nas palavras do prefeito Roberto, que não houve nada, e realmente não há, tem documentos aqui, que não houve nenhum exagero, muito pelo contrário. Foi feito rigorosamente, economizado, mas para prestar um serviço que era necessário, que tinha que ser feito. Então, não é algumas coisas faladas em 70 e poucos milhões, e não. O camping foi gastado e denominado valor por valor, peça por peça. Eu tenho um relatório aqui, e qualquer cidadão que queira se inteirar desse assunto, eu vou estar no meu gabinete à inteira disposição para explanar esta situação. Não quero me alongar muito, estou de olho no horário, senhor presidente, mas se eu ultrapassar, me ceda um minuto só para concluir. Já vou voltar na questão do camping e outras, com todo o respeito, acho que como a Vossa Excelência também sabe, eu não citei nome, inclusive pode pegar a gravação aí, eu faço um desafio, não citei nome. Mas, enfim, concordo, Almir, com o que a Vossa Excelência falou das mulheres secretárias, concordo em 90%, que a esposa do prefeito tem feito um belíssimo trabalho, que a esposa do doutor Jean tem feito um belíssimo trabalho, isso é público e notório, não tenho dúvida nenhuma. Hoje ainda disse para o próprio Roberto que as secretárias que não podiam sofrer nenhuma crítica eram essas duas, inclusive a do bem-estar também, né, que a dona Lourdes. Então, eu acho que agora não vou generalizar as secretárias, porque tem uma que, pelo amor de Deus, né, não fez, não vai fazer, porque não tem condições técnicas e nada, não vai fazer. Não vai fazer, a gente já sabe, aliás, fez um monte de cagada aí que o povo está pagando o pato. Então, eu acho que o que tem que ser verdade, tem que ser verdade. E eu não vou abraçar o capeta por trás nem por frente, e não vou passar a mão na cabeça. Incompetência tem limite, ninguém merece ficar num pronto-socorro se sujeitando, tá? E isso eu vou falar pessoalmente para o prefeito, porque eu quero até parabenizar aí a secretária Angelita, que há um tempo atrás, quando foi secretária, ela gastou num ano que foi gasto hoje em 5 meses, e com uma diminuição de serviço extraordinária. Então, eu acho que alguma coisa está errada. E eu também, como estou aqui para defender e não aceitar críticas, vou defender o Roberto sempre, porque é meu parceiro, meu amigo. Agora, não vou tolerar coisa errada. Também, na minha posição de vereador, eu tenho que cobrar. Tenho que cobrar. E, por isso, não vou deixar passar barato. Então, só para salientar, Almir, que você foi feliz nas suas palavras, mas vamos pôr só 90%, porque esse outro aí não dá para engolir. Sapo, abacaxi, de trás para frente, não vai de jeito nenhum. Era o que eu tinha, senhor presidente. Vereador. Desculpe, daí voltamos ao debate, vereador. Me desculpe, mas o regimento não permite. Então, o senhor me diz onda do regimento, eu deixo... Não foi citado. Mas não citou o nome, vereador.
Vereador, vamos encerrar a sessão, vamos deixar a polêmica para outro dia. A sessão semana que vem tem nova sessão. Eu queria citar duas coisas, vou abrir mão. 20 segundos, então. Não. Só para esclarecer o vereador Tato, quando eu era secretário, para mim atestar uma nota, eu ia ver o serviço. Só isso. Eu também. Tá. Vamos lá, então. Eu queria aqui, o vereador, aproveitando aqui, então, deixa eu falar também um pouquinho, se os vereadores me permitirem, que esta van que chegou é a emenda do deputado Nelson Justus, e temos mais uma van que está para ser entregue, que é outra emenda do deputado Lupion. Então, são 2 deputados do meu partido, e serão 2 vans para a saúde de Guaratuba. Quero informar também, senhores vereadores, que hoje demos entrada, o vereador Almir falou que as palavras ditas não voltam atrás, hoje a gente deu entrada na Justiça pedindo explicação ao pastor que falou de alguns vereadores aqui. As palavras foram ditas, não voltam atrás, então ele vai ter que nos explicar o porquê que ele falou. Nada mais havendo ser deliberado, agradeço a presença de todos, dando por encerrada a presente sessão, marcando outra para o próximo dia 14 de agosto, no horário regimental. Uma boa noite a todos.